Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Fernando, para Boa todo mundo. Vera, a gente mudou a semana, mas o assunto continua o mesmo, né? Discussão Impressionante. do projeto de lei antifacção. Segundo o presidente da Câmara, a votação deve acontecer amanhã, mas o texto está longe de um consenso ainda. A gente tem as informações em Brasília com a Samantha Klein, que está acompanhando as negociações em torno do projeto. Oi, Samantha, boa noite. Oi, Carol, Fernando, Vera, boa noite para vocês, aos ouvintes, porque o que a gente vem sentindo aqui na Câmara, ainda que esvaziada, é que sim, vem ganhando força essa possibilidade de votação em plenário. Inclusive, nos bastidores, alguns governadores estão pressionando a oposição a votar favoravelmente. Quem acabou de falar que vai votar sim o texto e que diz que o governo tem medo dessa pauta foi o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. O que ele afirmou? Conversou aqui com os jornalistas, disse que o PL vai votar em peso por esse texto, mas vai defender um destaque para fazer a equiparação das facções aos grupos terroristas. Ele foi até questionado se isso não vai trazer aí problemas com relação a investimentos estrangeiros. Ele disse que não, que o problema é quando se tem grupos faccionados que trazem aí problemas para populações inteiras. Então, diante dessa nova pressão, ainda que não se tenha certeza sobre mudanças nesse novo texto, a oposição está ganhando corpo aí para votar favoravelmente. Já um pouquinho antes, Lindbergh Farias, líder do PT, disse que pelo menos 3 pontos precisam ser modificados neste texto. O que ele disse? A questão ali do perdimento de bens, ou seja, nada mais é do que apreensão de bens junto a facções criminosas, bens do tráfico de drogas, que alimentam fundos que dão recursos para a Polícia Federal. Ele trouxe um dado que é interno do governo, que não tinha sido divulgado ainda, mas que cerca de 360 milhões de reais por ano poderiam ser perdidos para a Polícia Federal. Ou seja, diante de um orçamento que já é restrito, esse valor aí traria muita diferença. E ele disse que tem questões ali também de legislação e até mesmo, ao invés de se utilizar facção, aquele termo domínio social estruturado que foi colocado por Guilherme Derrite no texto, pode aí trazer problemas em termos de legislação. Mas Lindbergh não disse em nenhum momento que os governistas não votarão contra. Ele pediu mais uma vez ali modificação do relator, mas isso já é certo que não vai acontecer. O Mota não vai mudar de ideia. Então, outro ponto é insistir nessas modificações aí do texto e trabalhar também junto à frente no Senado, porque o governo está trabalhando já com os senadores para eventuais problemas neste texto serem modificados no Senado. Essa, por enquanto, é a estimativa e, claro, o Mota aí que vem declarando em entrevistas e também nas redes sociais que a votação vai sim acontecer amanhã com vocês. Obrigada, Samantha. E aí, Vera, você acha que essa votação sai amanhã? Porque da semana passada para essa já estamos aí na quarta versão, mas tem pontos importantes que o Derrite não mexeu e o tema é polêmico ainda, né? Tem gente criticando tanto de um lado quanto do outro. Exatamente, Carol, principalmente do lado das corporações, como a Polícia Federal, e do governo. Ainda muita resistência ao projeto dele. O Lindbergh Farias chegou a fazer uma postagem dizendo que ele tinha que ser destituído da relatoria, a relatoria tinha de ser trocada, porque muitas versões teriam descredenciado o Derrite como possível relator dessa matéria. Mesmo a direita tem algumas críticas. O governador Ronaldo Caiado, por exemplo, está criticando o fato dele ter desistido de equiparar as facções criminosas
a máfias e a grupos terroristas, acha que tinha que voltar com essa denominação. Então, muito ruído de todos os lados. Não se conseguiu um texto que tecnicamente seja considerado a prova de judicialização, que tenha retirado todas as inconstitucionalidades apontadas no relatório do DERIT, e o governo alegando que ainda agora, com 4 versões, indo para uma 5ª eventualmente, não está clara a atribuição da Polícia Federal e continua descapitalizada a Polícia Federal. Essa questão do perdimento de bens, só depois do trânsito final em julgado, também é vista como um ponto em que o relatório do DERIT ajuda, de alguma maneira, a blindar as organizações criminosas, as facções como o PCC, Comando Vermelho, porque a cúpula dessas organizações, que seria atingida por essas ações que miram justamente a sua capacidade financeira e o seu poderio econômico, seria poupada aí por anos, que é o tempo de duração de processos judiciais, de ter a perda definitiva dos seus bens. Então, muita controvérsia, muito ruído, mas o Hugo Motta tem aí o objetivo de colocar esse projeto como a sua grande marca. Então, ele está obstinado, está decidido a manter essa votação para amanhã. Agora, Vera, só queria adicionar uma informação que o Valor publicou hoje com relação... Porque quando esses bens são apreendidos e vão a leilão, eles vão para um fundo de segurança. E o Valor fez aqui um cálculo dizendo que em 2019, por exemplo, o país somou 4.300.000 em valores arrecadados nesses leilões. Depois, quando passa o governo federal a ter responsabilidade sobre esses bens, levar a leilão e pegar o dinheiro, esse valor foi para 129 milhões em recursos. Então, quer dizer, isso pode minguar o dinheiro que o governo federal tem na mão para combater justamente a criminalidade. Exato, porque se você espera o trânsito final em julgado e esses bens ficam ali sob guarda da justiça, ficam ali sem poder ser vendidos, eles vão perdendo valor. Quando é um automóvel, por exemplo, uma moto, algum outro bem que vai também tendo o valor reduzido a cada ano, isso tudo é diminuição de dinheiro que iria justamente para o enfrentamento dessas facções. Fernando, o projeto do governo, o original, previa que já, né, na fase de investigação, caso houvesse ali provas robustas, tal, se pudesse determinar o perdimento desses bens. Então, essa é uma das questões principais que estão sendo alegadas de por que o relatório do DERIT, ele representa, na verdade, uma coisa menos dura do que aquela que foi apresentada pelo governo originalmente. Vera, a gente tem aqui um trecho de uma fala do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi numa entrevista ao Portal J, em que ele fala sobre esse projeto e defende a rejeição desse texto aí do DERIT. Vamos ouvir. Diante das flagrantes inconstitucionalidades que tem esse projeto, o que remanesceu agora, depois que desistiram de cercear as competências da Polícia Federal, então eles pegaram por outro ângulo, estão cerceando, digamos assim, os recursos para a Polícia Federal e as demais forças de segurança. Então, estão prevendo que vá dinheiro para os fundos estaduais, descapitalizando, a meu ver também, inconstitucionalmente, os fundos federais. Então, eu vejo muito pouca perspectiva, porque ou nós rejeitamos o projeto em bloco do DERIT, ou então nós vamos começar a discutir ponto a ponto eventuais emendas que vamos fazer, e também, nesse aspecto, somos minoritários. Tem um outro trecho em que ele fala sobre a política de segurança e diz que ele é um calcanhar de Aquiles de todos os governadores. A segurança pública não é um calcanhar de Aquiles da esquerda ou do atual governo, é de todos os governadores. Eu desafio quem quer que esteja aqui nos assistindo que aponte um governo de Estado que tenha sido bem sucedido na luta contra o crime organizado. Não se pode mais andar nas ruas das grandes capitais de qualquer estado do país. Então, os estados e os governadores faliram
ou falharam, melhor dizendo, redondamente no combate à criminalidade organizada. Então, essa é uma questão que está sendo imputada ao governo federal, mas acontece que o governo federal nunca teve a competência constitucional de combater o crime organizado. Elevou o tom aí o ministro Ricardo Lewandowski, né, Vera, nessas duas frentes, fazendo críticas aos governadores e também ao projeto relatado pelo DERIT. Pois é, e duas frentes que talvez não sejam compatíveis com os objetivos do governo, porque se o governo tem o objetivo de melhorar o projeto, tentar fazer com que ele chegue o mais próximo possível da sua própria versão, né, portanto, o projeto original, ele vai precisar negociar. Essa elevação de tom não ajuda na negociação, principalmente quando a gente sabe que os governadores estão trabalhando pela aprovação do substitutivo do DERIT, pelo menos na sua grande maioria. O governador de São Paulo é um, o governador do Rio de Janeiro é outro. Então, a gente tem aí um impasse colocado. Se a ideia é fazer um confronto de narrativas de quem está melhor e quem está pior, não é bom para o governo isso, porque a avaliação do governo federal no terreno da segurança não é boa. Então, eu não entendi muito por que o governador foi por esse caminho, de que, aliás, o ministro, de que todos os governadores falharam. E é verdade que, a rigor, você não pode dizer que ninguém está indo bem nesse assunto. As organizações criminosas só crescem no Brasil. Mas, se ele está pregando justamente a união, colaboração, que trabalhem efetivamente em conjunto, etc., esse discurso do confronto não é muito efetivo. Já em relação ao primeiro, ele estava apontando justamente esses pontos que a gente discutiu aqui, Carol e Fernando, que é a descapitalização da Polícia Federal, essa ideia de você dificultar a venda dos bens, que justamente seria para compor fundos que iriam financiar o enfrentamento dessas facções, né? Mas sim, subiu o tom e dá a entender que o governo vai para o tudo ou nada e vai tentar rejeitar o projeto do DERIT. Eu não sei se tem bala para isso, acho que não. Tem aqui outra manifestação de outro ministro agora do Supremo Tribunal Federal, que é o André Mendonça. O Matheus Leite tem aqui o que disse hoje sobre segurança também. Matheus. Oi, Fernando. O ministro André Mendonça, do STF, afirmou que o Brasil está doente no que diz respeito à segurança pública e citou índices relacionados à violência e ao terrorismo para criticar a situação atual do país. Sem mencionar o governo Lula, o magistrado disse que mudanças estruturais dependem de políticas de Estado e não apenas de ações pontuais de governo. A fala ocorreu durante um almoço com empresários promovido pelo Grupo LIDE, em São Paulo. Durante o discurso, o ministro citou indicadores internacionais e afirmou que, ao comparar o Brasil com outras nações da América Latina, o país aparece atrás de vizinhos em métricas ligadas à estabilidade, violência e terrorismo. Deixa eu dar um dado para os senhores. Sabe quem está à frente de nós em segurança pública? Paraguai, Argentina e Chile. Esse é o nosso dado da realidade. Nós estamos doentes e enfermos. Só não nos demos conta. E quem entende de segurança pública sabe que às vezes a gente quer tratar um problema de câncer com pílula de AS. Eu não estou defendendo A, B ou C. Eu estou dizendo que nós temos um problema sério de segurança pública. O encontro também contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que no breve discurso elogiou a atuação de Mendonça como relator do inquérito que investiga o esquema de descontos irregulares de aposentados e pensionistas do INSS. O ministro afirmou que não persegue investigados e que determina medidas judiciais apenas quando considera necessário para o andamento do processo. No encerramento do discurso, André Mendonça afirmou que o país vive um momento de insegurança jurídica e defendeu que o Supremo evite decisões que possam caracterizar o chamado ativismo judicial. Segundo ele, nenhum poder deve concentrar a primeira e a última palavra sobre todos os temas e o equilíbrio entre as instituições precisa ser preservado. Fernando. Tá certo, obrigado, Matheus Leite, com informações em São Paulo. Vera, afirmar que o Brasil está atrás em segurança pública de Paraguai, Argentina e Chile não é tão novo assim, né? Algo mais histórico já, né? A gente é um país bem maior, né? Nesse caso, as dimensões continentais dificultam o enfrentamento de entrada de drogas pelas fronteiras, etc. E a gente também hoje é um país exportador
de drogas, além de contar com facções que são na origem brasileiras e hoje já são transnacionais e atuam, inclusive, nesses países. Então, sim, acho que o Brasil tem um problema mais grave no campo da segurança pública e no enfrentamento a essas facções que esses vizinhos citados pelo ministro. Mas a gente viu aí um discurso do ministro, que participou do almoço lá do LIDE, né, do Grupo Empresarial, cheio de recados, né? E se colocando ali como um defensor de adoção de medidas mais duras na área da segurança, e isso o coloca ali em linha, em sintonia com o que a direita tem preconizado, ele que foi nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando ele fala em relação à necessidade de harmonia entre os poderes e fala da maneira como ele está conduzindo o inquérito do INSS, tem alguns recados sutis aí, né? Quando ele diz que só determina medidas judiciais quando é extremamente necessário, ele está colocando um estilo diferente do ministro Alexandre de Moraes, claramente. Ele não cita, ele não faz nenhum confronto direto, mas fica subentendido ali que ele está dizendo que existe uma possibilidade de uma atuação mais discreta por parte dos ministros do Supremo e defendendo isso, propugnando que assim seja. Então, acho que o ministro André Mendonça está muito presente na política paulista hoje em dia. Ele é muito próximo do governador Tarcísio de Freitas, também muito próximo do prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Tem aliados dele designados, inclusive no Tribunal de Contas do Estado. Então, é alguém que tem ali relações próximas e que nos bastidores a gente ouve muito que uma vez Tarcísio de Freitas se concorresse e vencesse a presidência, provavelmente o André Mendonça teria uma grande influência na composição do seu governo, indicando o ministro da Justiça, etc. Então, a presença dele nesse evento e o tom da fala mostram essa proximidade.